Hoje nós vamos falar sobre ótica, ótica geométrica, mas do jeito que ela é cobrada no PISME, que é o vestibular seriado da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vamos lá, exercício número 1. Em relação aos princípios de ótica, julgue as afirmativas abaixo. Número 1. Um raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo é refletido numa direção que passa pelo seu foco principal. 2. Dizer que o meio é menos refringente que o outro significa dizer que seu índice de refração é maior em relação ao anterior. 3. A luz monocromática ao refratar-se estabelece uma relação constante entre o produto da tangente do ângulo, que se forma entre o raio e a normal, e o índice de refração. 4. O ângulo de incidência para que ocorra reflexão interna total é independente dos meios de refração, dos índices de refração dos meios. Número 5. O espelho plano forma imagens virtuais. Pessoal, esse tipo de questão grande e tal, com várias afirmativas, é bom você olhar uma por uma com muito cuidado. Se puder, vai com calma, olha cada item, desenha se for o caso, escreve a fórmula se for o caso e presta muita atenção. Número 1. Um raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo é refletido em uma direção que passa pelo seu foco principal. Verdadeiro. Isso é um raio notável de espelho côncavo. O raio paralelo ao eixo principal do espelho toca no espelho e se reflete passando pelo foco imagem. Então, a afirmativa 1 é verdadeira. 2. Dizer que um meio é menos refringente que o outro significa dizer que seu índice de refração é maior. É o contrário. Quando o meio é menos refringente do que o outro, ele tem um índice de refração menor do que o outro. Então, cuidado, tá? Falso. 3. A luz monocromática ao refratar-se estabelece uma relação constante entre o produto da tangente do ângulo, que se forma entre o raio e a normal, e o índice de refração. Não. Pessoal, não dá nem para pensar muito nessa afirmativa da 3, não. Ela é totalmente falsa, tá? Para estudar a refração, nós temos a lei de Snell. N1 seno de I igual a N2 seno de R. Isso aí resolveria a questão muito rápido. Bateu o olho aqui, falou sobre tangente, já esquece. Número 4. O ângulo de incidência para que ocorra reflexão interna total é independente dos índices de refração dos meios. Falso. Na verdade, ele depende. Depende dos dois índices de refração. O seno do ângulo limite é igual à divisão do índice de refração menor sobre o índice de refração maior, comparando os dois meios, né? Então, seno de L é igual a N menor sobre N maior. Portanto, ele depende dos índices de refração. E, número 5, o espelho plano forma imagens virtuais. Verdadeiro. O espelho plano sempre só forma imagens virtuais. Então, nós temos como correto aqui a 1 e a 5. Opção letra E. Exercício número 2. Uma lente convergente delgada é usada para produzir uma imagem real. Indique qual das afirmativas abaixo representa melhor a formação da imagem produzida pela lente. Pessoal, quando a lente é convergente e ela produz imagem real, essa imagem é invertida. Então, a resposta desse exercício já é uma das letras ali que possui uma imagem invertida em relação ao objeto. Então, por exemplo, olha só, concentra a sua atenção aqui na letra B. Olha aí, imagem invertida, e a letra D, imagem invertida. Então, a ideia já é a seguinte: partindo do princípio que a imagem real é invertida, a resposta ou é B ou é D. Além disso, é bom você lembrar dos raios notáveis. E aqui, olha só, a letra B tem um raio notável bastante óbvio. O raio notável que passa pelo centro óptico da lente, olha só, não sofre desvio. Ele entra na lente e atravessa a lente sem sofrer desvio. Na letra B isso acontece, mas na D também acontece. Por isso, você vai ter que olhar o mais óbvio raio notável, o mais famoso. Todo raio que entra na lente paralelo ao eixo principal se refrata, ou seja, atravessa a lente, passando na direção do foco imagem. Olha lá, ó. Então, resposta é a letra B. Por quê? Primeiro, imagem
real é invertida, tá aqui. Segundo, esse raio notável existe realmente. Raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio. Terceiro item, todo raio paralelo sai passando pelo foco. O foco imagem está aqui, ó. Resposta do exercício, letra B. Número 3. Dois problemas de visão comuns são a miopia e a hipermetropia. A miopia é um problema de visão que ocorre quando a imagem de objeto se forma antes da retina. A hipermetropia, por sua vez, é um problema de visão que ocorre quando os raios de luz interceptam a retina antes de a imagem ser formada. Nesse caso, a imagem formar-se-ia depois da retina. Maria e Fernanda foram ao oftalmologista. Maria descobriu que possui miopia. Fernanda descobriu que possui hipermetropia. A partir da informação obtida do enunciado, marque a alternativa correta. Galera, peguei esse exercício aí para revisar com vocês a ideia da ótica da visão, resumidamente, tá? Olha só o que é um olho míope, né? Um olho com o bulbo ocular alongado. E desse modo, é um olho muito convergente. Para conseguir corrigir esse defeito, nós usamos uma lente divergente. Olha só, imagine raios de luz paralelos ao eixo principal dessa lente, sofrem aqui, olha só, esse desvio, intercepta o cristalino. O cristalino é uma lente convergente que nós temos naturalmente no nosso olho, tá? E com isso a imagem vai se formar corretamente na retina. Se não existir a lente corretiva divergente, essa imagem ia se formar num ponto que não é a retina, a visão não seria uma visão nítida. Então, lente para miopia tem que ser lente divergente, porque o olho míope já é um olho mais convergente do que o olho hemétrope, né? Hemétrope é o olho de visão normal. E como a lente é divergente, ela tem distância focal negativa e vergência, que é o inverso da distância focal, também negativa. Então, se você é míope como eu, quando você vai fazer uma nova lente, né, vai se consultar e depois fazer um novo óculos, tem lá o seu grau negativo. Mas, na verdade, o que o oftalmologista escreve não é o grau, ele escreve a vergência da lente do míope. E essa vergência é negativa. Então, olha só, a miopia é corrigida com lente divergente, esse aqui é o símbolo de uma lente divergente, e tem essas características descritas aqui. A Fernanda, que tem hipermetropia, já tem o bulbo ocular mais encurtado. Então, o olho da Fernanda já é um olho normalmente, olha só, desse jeito aqui. O que você faz para corrigir isso? Você coloca uma lente corretiva convergente, que pega os raios de luz e produzem, olha só, a imagem certinho sobre a retina. Ou seja, o olho da Fernanda era um olho pouco convergente, você associa ao cristalino dela uma lente convergente também, tornando esse conjunto, o olho mais lente, um conjunto, digamos assim, mais convergente, formando imagens sobre a retina. Então, lente para hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto, é lente convergente, tem distância focal positiva e vergência positiva também. Então, pessoal, resposta letra A. Maria deve usar lentes divergentes para corrigir a miopia. Número 4. Uma vela de 20 centímetros está posicionada próximo a um espelho plano de 30 centímetros, conforme indicado na figura. Um observador deverá ser posicionado na mesma linha vertical da vela, ou seja, no eixo Y, para que ele veja uma imagem da vela no espelho. Qual o intervalo de Y em que o observador pode ser posicionado para que ele possa ver a imagem em toda a sua extensão? Aqui nós temos, ó, eixo Y em decímetro, ó, dm, e eixo horizontal X em decímetro também. E, claro, o tamanho aqui da vela, 20 centímetros. Agora, isso não é tão importante, tá, pessoal? As unidades aí não são tão importantes. Por quê? Porque a solução desse exercício é uma solução gráfica. É uma solução que passa pela ideia seguinte: para você conseguir enxergar um objeto totalmente, esse objeto tem que estar dentro do seu campo visual. Então, existem posições aqui possíveis para o observador. Se eu desenhar o campo visual relativo a cada uma dessas posições,
e verificar se a vela está contida dentro desse campo visual totalmente, né? E aí eu posso afirmar então que naquela posição o observador verá totalmente a imagem da vela, completo. Bom, pessoal, daria muito trabalho eu desenhar no computador todas as posições possíveis. Então, eu já direcionei aqui a solução feita no meu computador para a resposta correta. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A ideia passa mais ou menos por você pegar esses valores aqui, posicionar o seu observador nesse primeiro ponto e fazer o campo visual desse primeiro ponto. Se o campo visual não conseguir pegar a imagem toda da vela, então já não é resposta. Por isso, pensando desse jeito, eu vou direto aqui para os 6 decímetros. Vou imaginar o observador nesse ponto, desenhar um campo visual relativo a ele e verificar isso aqui. Olha só, o observador situado no ponto 6, você faz um simétrico a ele atrás do espelho e marca linhas passando pelas extremidades do espelho. Essa região azul aqui determina o campo visual relativo ao observador quando ele está situado no ponto 6. Olha só, peguei, marquei para trás, linhas que vão até as extremidades e depois marca essa região. Aqui está tracejado, tá, pessoal? Porque é atrás do espelho, né? Não faz parte do campo visual. É apenas uma linha que você usa para poder determinar isso aqui, que é o campo visual do espelho. Então, nessa posição de 6 decímetros, o observador enxerga totalmente a imagem da vela. Por quê? Porque a ponta da vela aqui do fogo está dentro do campo visual e a base da vela também. Então, nesse ponto, é visível totalmente a vela. Olha só, à medida que o observador vai subindo, essa linha vai descendo e essa outra vai afastando para a direita. Portanto, já olhando a letra correta do exercício, que é a letra E, né? Vou posicionar agora o meu observador no extremo do intervalo, né? O intervalo da letra E é entre 6 e 10 decímetros. Colocando o observador em 10, olha só, como é que eu faço o campo visual relativo a ele? Prolongo o espelho com linhas tracejadas até lá, marco essa linha perpendicular aqui, pego essa distância, que você pode contar os quadradinhos, né? Marco para trás também e acho a linha. E aí, a partir de uma linha, eu traço retas pelas extremidades do espelho. Observe então que essa primeira reta aqui, ó, pega a pontinha da chama e essa outra reta morre aqui embaixo. Ou seja, essa região toda aqui é vista por reflexão no espelho plano. Então, o observador situado até o 10, ele consegue ver isso. Se passar para o 11, você vai ver que essa linha desce e essa outra anda para a direita. O observador já no 11 não conseguiria ver a vela por completo. Então, para qualquer ponto situado entre 6 e 10, o nosso observador enxerga a vela totalmente. Por quê? Porque a vela estará dentro do seu campo visual, completamente dentro do seu campo visual. Resposta do exercício, letra E. Número 5. Uma vela está situada a uma distância de 23 centímetros de uma lente convergente, né? A própria figura já apresenta isso, com distância focal de 10 centímetros, como mostrado na figura abaixo. Sobre a imagem formada, pode-se afirmar que... Bom, pessoal, pode-se afirmar, por exemplo, que essa imagem aqui, olha só, será invertida. Por quê? Porque, olha só, a distância focal são 10 centímetros. E a distância do foco até o ponto antiprincipal, A, também são 10 centímetros. Como o exercício falou que o objeto está a 23 centímetros da lente, ele está a uma distância maior do que 20 centímetros, que é a distância de AO, ponto antiprincipal objeto, até centro óptico da lente. Essa distância toda aqui, olha, é o dobro da distância focal. Ou seja, se aqui vale 10, daqui para cá são 10, 20 ao todo. Como esse objeto BC está a 23 centímetros da lente, ele está
numa distância além do ponto A. E com isso, fazendo os raios notáveis, nós encontramos uma imagem real. Olha só, raio notável que passa pelo centro óptico não sofre desvio. Então a imagem do ponto B estará sobre algum ponto dessa reta aqui. Para determinar um ponto, precisam cruzar duas retas, né? A segunda reta que eu vou passar é aquela reta que diz o seguinte: raio paralelo ao eixo principal toca a lente e se refrata passando pelo foco imagem. Onde essas duas retas se cruzam é o ponto B', imagem de B, invertida, real, menor e invertida. Então essa imagem é real, feita pelo cruzamento efetivo de raios de luz, menor, o próprio desenho já indica isso, e invertida. Agora falta calcular a posição, né? Essa distância aqui, ó, a distância de C' até O. Para isso, tem a lei de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Não precisamos preocupar muito com o sinal aqui, porque olha só, lente convergente tem distância focal positiva e a posição do objeto é sempre positiva também. Então você entra com 10 centímetros e 23 centímetros aqui na fórmula. 1 sobre 10 igual a 1 sobre 23 mais 1 sobre P'. Resolvendo isso para encontrar P', você encontra P' igual a 17,69 centímetros. Então, imagem real, menor, invertida e posicionada a 17,69 centímetros da lente. Resposta, letra A. Vamos ler para ver o que a universidade falou. A imagem será real e invertida, formada à direita da lente, sim, no eixo das imagens reais, né? A uma distância de 17,69 centímetros desta e com tamanho menor que o do objeto. Voltando lá para conferir, ó. Real, menor, invertida, à direita da lente. Resposta letra A. Número 6. Um feixe de luz partindo inicialmente do vácuo atravessa um bloco de vidro com espessura de 1,5 centímetros, dado aqui no desenho, né? E índice de refração igual a raiz quadrada de 3, fazendo um ângulo de 60 graus com a normal à superfície do bloco, conforme mostrado na figura abaixo. Considere a velocidade da luz no vácuo igual a 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Calcule o tempo necessário para que a luz atravesse o bloco e marque a alternativa correta. Galera, esse é um exercício clássico de refração, tá? Refração, fenômeno que a luz atravessa um material transparente sofrendo mudança na sua velocidade e, em muitas vezes, mudança na sua direção de propagação, conforme indica a figura aqui, ó. Ângulo de incidência 60 graus, ângulo de refração alfa. O que o exercício pede é calcule o tempo para a luz percorrer essa distância, que é o tempo para a luz atravessar o vidro. Lembre-se, a luz não está atravessando o vidro perpendicularmente, ela está atravessando de acordo com essa trajetória aqui. Então eu preciso saber as características dessa trajetória, né? Principalmente o seu comprimento, o seu tamanho, o deslocamento da luz dentro do vidro, essa distância que ela percorre. Para começar a determinar essa distância, eu precisaria imaginar um triângulo aqui dentro. Ó. A universidade quase deu a dica, né? Ela quase completou aqui, mostrando para você que talvez um triângulo seja importante para resolver o exercício. Bom, partindo dessa ideia, nós precisamos calcular o ângulo alfa, usando a lei de Snell-Descartes da refração, que é essa aqui, ó. N do vácuo, que é o meio onde a luz se propagava, vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N do vidro vezes o seno do ângulo de refração. Eu quero calcular quanto vale alfa. Entenda bem, essa fórmula não me dá o alfa direto, me dá o valor do seno de alfa. E aí eu vou pensar e enxergar no primeiro quadrante quanto vale o ângulo alfa, né? Olha só, N do vácuo 1, está lá, isso é dado. Seno de 60 graus igual a raiz quadrada de 3 vezes seno de alfa. Bom, resolvendo isso, eu encontro alfa igual a 30 graus. Na verdade, eu encontro seno de alfa igual a 1 sobre 2, 1 meio, então alfa igual a 30 graus. Por que é importante calcular o alfa?
para calcular essa distância, a distância que a luz percorreu dentro do vidro. Como? Usando a função trigonométrica cosseno. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente, que é a própria espessura da lâmina, sobre hipotenusa d, que é a distância que a luz percorre dentro do vidro. Então, olha só, cosseno de alfa igual a 1,5 dado do exercício sobre d, ou seja, d, mudando de lugar aqui, né? 1,5 sobre cosseno de 30. 30, porque eu consegui calcular anteriormente, tá? Então, 1,5 dividido por raiz de 3 sobre 2, resolvendo isso, dá raiz de 3 centímetros. Porém, o exercício tem uma resposta no SI, resposta em segundo, ele utiliza velocidade da luz em metro por segundo. Portanto, eu vou transformar centímetro para metro usando o prefixo C, que é 10 elevado a menos 2. Então, isso aqui é raiz de 3 vezes 10 elevado a menos 2 metro. Recapitulando, olha só, o prefixo C é 10 elevado a menos 2. Então, basta substituir raiz quadrada de 3 centímetros por raiz quadrada de 3 vezes 10 elevado a menos 2 metro. Agora, para que isso? Para eu conseguir calcular qual é o tempo que a luz demorou para atravessar essa distância. Eu já sei que a distância é raiz de 3 vezes 10 a menos 2 metros, mas eu precisaria saber a velocidade da luz no vidro. Você pode perguntar, ô Alexandre, mas ele deu no enunciado uma velocidade da luz. Deu no vácuo. Vácuo é a região fora do vidro. Aqui, ó. Mas a velocidade da luz no vidro vai depender desse índice aqui, olha. Índice de refração do vidro. Olha só, todo índice de refração é C sobre V. C é velocidade da luz no vácuo e V é velocidade da luz no material que você está estudando. Então o índice de refração do vidro é C sobre V e com isso eu calculo a velocidade da luz no vidro. Vai ser C dividido por N. Resolvendo a matemática disso aqui, dá raiz de 3 vezes 10 elevado à oitava. Metros por segundo. Vamos pensar se isso aí matematicamente, fisicamente está correto. Raiz de 3 é um número menor do que 3. Então você tem um número menor do que 3 vezes 10 elevado à oitava. Ótimo, porque a velocidade da luz no vácuo, galera, é a velocidade máxima do universo. Nenhum material, nenhuma velocidade da luz em meio material pode atingir o valor da velocidade da luz no vácuo. Portanto, quando você calcula a velocidade da luz em um meio material, tem que dar menos do que 3 vezes 10 elevado à oitava. E aqui realmente deu. Raiz de 3 é 1,7 aproximadamente, vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. E para que isso? Para lembrar lá do primeiro ano que velocidade, distância e tempo tem uma certa relação. Lá no primeiro ano, velocidade ΔS sobre ΔT. Aqui eu já usei D em vez de ΔS, vai dar igual nesse contexto, tá? Que é a distância que a luz percorreu dentro do vidro. Colocando aqui os dados que eu já calculei, olha só. Raiz de 3 vezes 10 à oitava, velocidade da luz no vidro. Distância, raiz de 3 vezes 10 a menos 2 metros, calculei anteriormente. E ΔT, o que o exercício pede. Resolvendo isso, encontro ΔT igual a 10 elevado a menos 10 segundo. Um tempo bem pequeno, que é muito fácil de entender, né? A luz é muito rápida. Mesmo raiz de 3 vezes 10 à oitava é um número muito, muito grande. O vidro é muito estreitinho, 1,5 centímetros. Então a luz demora um intervalo de tempo muito pequeno para atravessar esse vidro aqui. 10 elevado a menos 10 segundos é um intervalo de tempo minúsculo. Está aí a resposta do exercício, letra A. Esse exercício é um clássico, ele é muito bom. Eu recomendo para quem tem interesse por ótica, estudar com muito cuidado esse exercício. Ele é bem completo, ele envolve várias hipóteses, vários raciocínios, até conversão de unidade, até um pouquinho de trigonometria. Vale muito a pena, viu, pessoal? Número 7. Uma lebre se aproxima de um grande espelho esférico côncavo de distância focal f igual a 1 metro. A lebre se desloca do ponto A até o ponto B, com velocidade constante, de módulo 1 metro por segundo, como mostra a figura ao lado. Pode-se afirmar que a imagem se deslocará com velocidade d. Pessoal, olha só, a primeira coisa, a interpretação dessa imagem, ela é meio estranha, né? Essa distância aqui é 3 metros.
A lebre está a 6 metros do vértice do espelho. Essa distância aqui embaixo, 6, era para ter um desenho como o dobro de 3. Mas quem desenhou achou que isso não era importante, botou só os números aqui, arbitrou esse tamanho aqui como se fosse o dobro desse, não é na verdade, e acredito que não sabia muito bem desenhar não. Mas entenda bem, quando você olha uma figura numa questão de concurso, é importante você usar os dados numéricos dela. A figura pode te enganar, então você tem que tomar cuidado com isso. Ah, eu não vou resolver não porque 6 aqui é o dobro de 3, mas no desenho não parece. Isso não existe. Os dados estão aqui, ó. Distância focal 1 metro, posição do ponto A 3 metros, posição do ponto B 6 metros. Para que serve isso? Para você entender uma coisa. Essa lebre se desloca de A até B. A imagem dela se desloca entre os dois outros pontos que eu vou calcular, no mesmo intervalo de tempo que a lebre anda de A até B. Então, a lebre anda de A até B num determinado tempo. Sua imagem anda no mesmo tempo. Mas a lebre, embora não pareça, ela percorre 3 metros. Olha que doido, né? Essa distância aqui é 3. Então, essa distância de A até B é 3, mas a distância de B até V é 3 também. Esquisito, né? Mas não vem muito ao caso. É só para a gente ter um senso crítico em relação à questão. Essa lebre anda 3 metros num determinado tempo. Sua imagem anda uma outra distância no mesmo tempo. Vamos calcular então que tempo é esse. Intervalo de tempo entre A e B. Velocidade, distância percorrida pela lebre dividido pelo tempo. Velocidade da lebre, 1 metro por segundo. Distância, 3 metros, né, que é 6 menos 3. 3 metros aqui, sobre ΔT. Intervalo de tempo, 3 segundos. Então, entenda bem, enquanto a lebre anda de A até B durante 3 segundos, sua imagem anda entre dois outros pontos também durante 3 segundos. Esses dois outros pontos podem ser calculados pela seguinte expressão. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Lembre-se, essa equação, a lei de Gauss, ela fornece para nós a posição da imagem no contexto desse exercício. Então, quando a lebre passa por A, sua imagem está em outro ponto. Esse ponto, resolvendo essa equação, é um ponto 1,2 metros. Então, quando a lebre está em A, sua imagem está 1,2 metros do vértice, está em alguma região por aqui. Quando ela chega a B, usando de novo 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', só que P agora vale 3, antes P valia 6. E agora P vale 3, você encontra P' igual a 1,5. Então olha que interessante, à medida que a lebre se aproxima do espelho, sua imagem se afasta do espelho. Então, quando a lebre passava por A, sua imagem passava por 1,2 metros, por aqui, em algum lugar. Por aqui, por exemplo. À medida que a lebre vai para B, sua imagem sai de uma determinada posição e vai para outra, 1,5. Então, a imagem da lebre fica em algum lugar aqui, por esse meio, tá? Mas nem importa desenhar isso. Importa você entender o seguinte. A imagem da lebre se deslocou 0,3 metros em 3 segundos. Olha só, a lebre andou de A para B 3 metros em 3 segundos. Sua imagem andou de 1,2 metros, algum ponto aqui, até 1,5 metros, algum ponto aqui nessa região, por aqui, por exemplo, tá? Durante os mesmos 3 segundos. Então, nessa regiãozinha aqui, a imagem da lebre andou 0,3 metros. Posição final, 1,5, menos posição final, 1,2, 0,3 metros. Em 3 segundos, mesmo tempo da lebre. Ou seja, a velocidade da imagem, 0,1 metro por segundo. À medida que essa lebre corre, sua imagem corre também, mas 10 vezes mais lenta, né? A velocidade da lebre é 1 metro por segundo. Da sua imagem é 0,1 metros por segundo. Resposta do exercício, letra E. Ô pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.